Isso é um spoiler, produção? É? Quem vai soltar o meu microfone? Já soltaram. É um belo de um spoiler, hein? Dezembrão vem aí, gente, e vai ter batismo. Nossa, estou muito feliz. Boa noite, pessoal. Apesar de vocês estarem me vendo aqui desde o início do culto, né, do encontro, vocês não sabem o que meu marido aprontou essa semana. Inventaram um campeonato de futebol lá no condomínio. E o Júnior voltou a ter 18 anos. Se inscreveu, animadíssimo. Paula, o meu time é o Bayern. Eles deram o nome, gente, Bayern, Manchester City, e vários outros. E aí, uniforme, meião. Assim, não é só camiseta não, gente, é completo. Com direito a juiz profissional. Então, assim, gente, o negócio estava maravilhoso. E eles fizeram treino, né? Foram reunir o time para dar entrosamento, aquela coisa. Quinta-feira foi o dia do jogo. 5 minutos de jogo, o Júnior se contundiu. E ele caiu, levantou a mão, olhou cara feia para o outro. Quinta série, gente, quinta série. E aí, o amigo dele, né, do jogador, falou assim, Júnior, o que aconteceu? Ele, levei mal falta, achando que outra pessoa tinha batido nele de propósito. Aí o amigo falou assim, você caiu sozinho? Sozinho? E ele me contando, e eu assim, eu rachando, porque eu falei, Júnior, você caiu sozinho. Pois bem, tornozelo grande, aquele tornozelo inchado, gelo, já estão fazendo a cena, né? Não, mancando, aquela coisa. O Júnior, de molho na cama, parecia que estava com úlcera. Sabe assim, o negócio... Júnior, é um tornozelo, por favor. Pois bem, gente, paguei minha língua. Rompeu o calcanhar de Aquiles do Júnior. O médico queria operar ontem, o Júnior já. E aí o Júnior hoje está fazendo um casamento. Ele, não, eu não posso operar, eu tenho um casamento para fazer. Então, o Júnior não está aqui, mas logo em breve vocês vão ver o Júnior equipado, porque rompeu o tendão de Aquiles, e logo mais a gente dá mais notícias para vocês. Mas é um prazer abrir essa série nova com vocês. Viva o novo. Não somente porque vem ano novo, não somente porque a gente está entrando numa época do ano em que a gente já começa a pensar e fazer projeções, e a gente já começa a pensar em tudo que a gente não fez, né? Já viram aquele meme da internet que fala, esse ano eu prometi que eu ia perder 10 quilos, só faltam 12, né? Chega no final do ano, a gente não bateu meta nenhuma, não cumpriu nada. Teve um ano, eu já contei para vocês, eu não bati nenhuma das minhas metas do início do ano. Eu falei, eu não vou ter mais meta, não vou fazer mais planejamento nenhum, me revoltei aquele ano. Mas Vivo Novo vai trazer um novo olhar para a gente do que, de fato, é o novo em Jesus Cristo. O que, de fato, é o novo depois que nós recebemos e temos o encontro, nosso encontro pessoal com Jesus. E hoje a gente vai conversar sobre Nicodemos. E Nicodemos, quem é Nicodemos, né? Você já percebeu que toda vez que eu faço a reflexão, eu trago um pouco do contexto de quem é o personagem principal. E o Nicodemos é o nosso personagem aqui, em que a gente vai refletir, meditar e fazer a nossa reflexão. Nicodemos é uma pessoa bem-sucedida. Pensa em alguém que, na espiritualidade, nas finanças, no relacionamento, na forma como ele é respeitado. Nicodemos é o cara. Ele é o cara. Não dá para fechar qual é a idade de Nicodemos, tá bom? Não dá para fechar qual é a idade dele. Mas dá para dizer que ele é maduro. Ele não é um jovem. Não dá para dizer que ele é velho, mas ele é maduro. Ele tem maturidade. Ele teve já anos de experiência que bancaram um currículo sem tirar nem pôr. Simplesmente super rico,
tinha posses, ele é considerado um rabi, um mestre da lei. Ele conhecia a Torá de cor e salteado. Ele era não somente um conhecedor, mas ele era também um mestre, ele era um professor. As pessoas, era um prazer ser formado por Nicodemos. Cada letra da Torá, que é a Bíblia judaica, né, é a escritura judaica, são os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco da Bíblia, ele conhecia como ninguém. E era um religioso, era um fariseu. Fariseu é a classe mais rígida, mais especializada. Quando fala em conformidade com a lei, é aquele que não tira nem põe. Ele sabe, e não somente sabe, como ele é uma referência para aquelas outras pessoas. Além disso, ele também é membro do Sinédrio. O que é o Sinédrio naquela época? Em Roma, a igreja judaica tinha ascensão política. Então, ele não era somente o Sinédrio, ele não era somente um local da religiosidade, ditador da religiosidade. Ele também tinha ascensão política e moral. Então, membros do Sinédrio era como se fosse um tribunal. E os membros do Sinédrio tinham autonomia para julgar e prender, só não tinha para executar. Mas olha assim, o tamanho da ascensão política, olha o tamanho da responsabilidade. E eram 71 pessoas que faziam parte do Sinédrio. Um deles era Nicodemos. Além disso, ele era um admirador de Jesus. Quem já assistiu The Chosen aqui? Quem não assistiu, gente, está perdendo. É legal. Eu torci o nariz, falando, vai ser aquela série, né, Jesus. É muito boa. E o capítulo, né, o episódio de Nicodemos é melhor ainda. É muito emocionante o episódio. Porque mostra que a gente vai ler no texto, Nicodemos acompanhava Jesus. Como Jesus estava fazendo barulho, como Jesus estava chamando a atenção, como os milagres de Jesus estavam chegando demais ali no Sinédrio, na igreja, Nicodemos era um dos que acompanhavam Jesus e era uma testemunha ocular dos milagres que Jesus estava fazendo. O texto que a gente vai ver vai deixar claro que ele era um admirador de Jesus. E, por fim, ele era um ético moral. Como eu já disse, baseado nas Escrituras, baseado na sua eminência política, ele era, não somente ditava, mas ele também era moral. Ele tinha uma moral respeitada. Vamos ler o texto juntos? E a gente já segue com o restante da nossa reflexão. O texto está em João 3, e ele diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Olha a admiração por Jesus. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas é o Espírito que dá à luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer aonde ele vem, de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito.
Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Quando a gente fala de nascer de novo, essa história, a história de Nicodemos, ela vem à nossa mente justamente porque ele é tema central da história e da conversa de Jesus com Nicodemos. Mas acho que é importante a gente conversar aqui, antes da gente falar, então, como que é nascer de novo, é a gente falar como que é não nascer, o que não é nascer de novo. A gente tem uma tendência a pensar que quando uma pessoa aceitou Jesus e ela vai, ganha, é bem-sucedida, é respeitada, tem dinheiro, como se a gente vê muitas igrejas por aí vendendo lugar no céu. É como se a pessoa que tem mais posse, é como se tivesse mais dinheiro. Você já viu, já percebeu isso? Pode ser que ela não fale, mas parece que ela tem uma arrogância e parece que ela é melhor do que outras pessoas que não estão no mesmo patamar. Se você não é bem-sucedido, parece que você não tem tanto lugar. Deixa eu te explicar. Você bem-sucedido ou não, o reino é para todo aquele que aceita Jesus. Portanto, ter mais posses, ter mais eminência, ser uma pessoa mais qualificada, não deixa, não tira e não coloca o outro em outro patamar de escolha ou um passo à frente para nascer de novo, para ser uma nova criatura. A segunda coisa que a gente vê, que o próprio Nicodemos, né, baseado nas referências de Nicodemos, um conhecimento muito grande da Bíblia. Nicodemos sabia, a gente falou aqui, né, que era um conhecedor, era um rabi. E quantas pessoas dentro da igreja a gente não vê aquela pessoa que conhece, que sabe, que fala o João 3,16. Gente, que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo, tá, gente? Mas, e aí? E se eu não sei? Isso me faz menor? Isso faz com que quem sabe o verso de cor tenha nascido de novo? Não. Conhecer a Bíblia não é uma característica de quem nasceu de novo. Isso não significa que você não tenha que aprender a estudar a Bíblia e fazer o seu devocional diário, mas isso não garante que você seja nova criatura. Ser religioso vai na mesma pegada. Sabe aquela coisa? Faz isso, cumpre a lei meticulosamente. Nicodemos era aquele que cumpria a lei meticulosamente, e isso não o fez novo. Vamos olhar para dentro. Quem ocupa um cargo de liderança? Quem assumiu uma responsabilidade? Quem é um radioativo? Quem é um radioativo? Não significa que você é nascido de novo. E ser um admirador de Jesus? Não, mas eu conheço. Nossa, Jesus, ele era um ser de luz. Quem nunca já ouviu isso? Que Jesus era um ser de luz. Admirar Jesus, ser apaixonado por Jesus, reconhecer as coisas que Jesus fez, também não te torna novo. Paula, estou ficando sem opção, eu estou achando que eu sou velho mesmo, que eu não sou nova criatura, coisa nenhuma. E ser moralmente correto, também não. E eu tenho certeza que ou você já falou isso, ou você já ouviu alguém dizer o que eu vou te falar. Nossa, essa pessoa é tão boa, só falta ser crente.
Quem nunca? Nossa, mas ela é tão assim, respeitosa, amorosa, uma pessoa do bem, que eu nem acredito que ela não é crente. Só falta ser crente. Ô, gente, vamos ler aqui. Veja, essa pessoa pode ser um ateu. Essa pessoa não necessariamente, ser boa, amar Jesus, estudar a Bíblia, não faz com que alguém tenha nascido de novo. E é isso que eu queria conversar com você hoje, porque, gente, esse é um tema. Eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu pouco paro e me dou o luxo de filosofar. Eu não sou. No caso, o Júnior é. Mas eu não. Sou prática. Mas se tem uma coisa que me intriga, então tá bom. Se é uma pessoa boa, moralmente boa, se é uma pessoa do bem, se nós somos uma pessoa do bem, vamos colocar a gente aqui? Somos bem-sucedidos, amém? Temos conhecimento da Bíblia, somos religiosos, ocupamos lugar na igreja, somos um admirador de Jesus, somos moralmente corretos. O que nos diferencia de uma pessoa que é isso, que é assim, que tem essas características, mas não tem como Cristo como Salvador da vida? O que nos diferencia? O que nos faz nova criatura? O que faz com que a gente nasça de novo? O texto, quando Jesus fala, é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. A expressão que Jesus usa é necessário que você nasça do alto. E como é que se nasce do alto? Como é que se nasce se você já está aqui? E foi a pergunta de Nicodemos. Nascer do alto, nascer do Espírito, nascer do reino dos céus. Nós cremos que num dia nós voltaremos, certo? Nós cremos que o reino de Deus se estabelecerá aqui na terra. Se a gente quer fazer parte desse reino, a gente tem que nascer nele. É isso que Jesus está dizendo para nós. Nascer de novo é nascer no reino. E como é que eu faço isso? Como que é possível nascer do reino? É aceitar Jesus? O texto dá respostas para a gente do que é nascer de novo. E a primeira resposta que ele dá está no verso em que Jesus, a primeira coisa que Jesus fala com o Nicodemos. O Nicodemos pergunta assim: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Até aqui, gente. Até aqui ele não está reconhecendo Jesus como Salvador, que ele está reconhecendo Jesus como Rabi, como mestre. Ele sabia que Jesus tinha propriedade, que Jesus era profundo conhecedor das Escrituras. E Jesus já tinha dado sinais. Ele sabia. Ele está reconhecendo, mas ele não está reconhecendo Jesus como Salvador dele. Rabi, mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que o Senhor que Deus está com o Senhor. Assim como Deus estava com Nicodemos. Assim como Deus estava com outros rabis. A chave. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Gente, no texto que a gente leu, Nicodemos fala, e aí o texto fala, Jesus respondeu. E o Nicodemos pergunta, e Jesus respondeu. E ele pergunta, e Jesus respondeu. Aonde é que está a pergunta aqui? Que pergunta tem aqui? Não há pergunta. Não tem pergunta. Nicodemos não pergunta. Nicodemos introduz a fala dele com Jesus. Nesse momento ele está assim, sendo respeitoso, Rabi. Eu sei que o Senhor está contigo. Mas ele não pergunta.
Sabe onde está a pergunta de Nicodemos? Está cheio de dúvida o coração dele. Mas ele é um homem respeitado, lembra? Ele é um homem grande, ele é um homem bem-sucedido. Como é que ele chega se abrindo assim, ó, cheio de pergunta? Como é que ele se torna tão vulnerável, sendo questionador de Jesus? Ele já estava se encontrando de noite, o que já é um enorme passo. Ele começa na proforma, mas o seu coração está cheio de dúvidas. Lotado de dúvidas. Tem comentaristas que dizem que há outro personagem que se equivale ao Nicodemos, que é o jovem rico. Esse aqui é o maduro rico. Só que o jovem rico pergunta, o que é que eu faço para herdar o reino dos céus? É como se Nicodemos estivesse perguntando no seu coração a mesma coisa. Jesus, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Porque é exatamente isso que Jesus responde. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Parece que a frase não se conecta. Nicodemos não perguntou isso para Jesus, mas o seu coração perguntou. No seu íntimo, ele queria saber, o que é que eu faço, Jesus? O que é que tem no seu coração? O que é a pergunta, ou as perguntas que você tem e que te impedem de entender e de aceitar o novo na sua vida? Jesus, ele pode até ver você bem-sucedido aqui, você na posição de mulher heroína, você, o cara bem-sucedido, bancando o todo-poderoso, e cheio de dúvida no coração, e cheio de questões se é isso mesmo, e cheio de questões se tudo isso faz sentido, se esse é um Deus mesmo que salva. Jesus olha para o seu coração e ele conhece as dúvidas e as perguntas que estão no seu íntimo. E assim como ele responde para Nicodemos, ele responde para você também. É necessário nascer de novo. E quando a ação de Jesus começa a acontecer, ele muda radicalmente quem nós somos. Quem já passou aqui pela renovação de Jesus Cristo sabe do que eu estou falando. Não há mudança, não há aceitação de Jesus sem que a gente se deixe moldar pelo Espírito Santo. E essa ação não é uma ação, agora que eu aceitei Jesus, deixa eu cumprir a minha lista de tarefas e mudar a minha lista aqui, ó, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não é. É a ação do Espírito Santo. É porque nós temos Jesus, é porque nós temos o Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. É que a nossa vida é transformada. Só que a gente vive numa sociedade, gente, que a aparência conta demais. Que o que as pessoas veem em nós é o nosso exterior. É aquilo que a gente se deixa mostrar. Só que nascer de novo significa deixar que o Espírito Santo realize em você o que ele deseja para você. O texto fala assim, e eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá vida à luz espiritual. O batismo é o significado de perdoar, de perdão dos pecados. O batismo significa quando que você morre para o mundo, que você deixa o seu velho eu para trás e se torna e levanta uma nova pessoa em Cristo Jesus. Deus sabe como essa é a minha festa favorita. Aqui no Radiação a gente tem festa de inverno, tem festa do Thanksgiving, mas essa festa das águas, a festa do batismo, para mim, é um dia que o meu coração transborda. Porque ela é a consumação de que novas pessoas estão aceitando Jesus. Só que você se batizar não significa nascer de novo. É o símbolo
de decisão para outras pessoas, mas o texto ele gruda duas palavras: nascer da água e do Espírito. Quando você nasce da água, você levanta uma nova pessoa. Você diz ao mundo que você pertence ao reino dos céus. Só que o Espírito Santo precisa fazer parte da sua caminhada. Se você abandona o Espírito Santo, se você não dá bola para o que o Espírito Santo te guia, para o que o Espírito Santo te guia, você não é nova criatura. Ser nova criatura implica em receber o Espírito Santo, em aceitar a orientação e o chamado que Jesus Cristo tem para você por meio do Espírito dele. Teve um dia que um pastor estava na igreja. Algumas igrejas têm gabinete pastoral, uma sala do pastor. No meio da semana, e chegou um homem para falar com esse pastor, e esse pastor, bom dia, né? Tudo bem? Como é que você se chama? Cumprimentou a pessoa, e esse homem falou assim: pastor, eu estive aqui no culto ontem. Nossa, que bom que você estava aqui no culto. E aí, o que você gostou? Não, eu não vim para o culto. Eu vim para roubar um dos carros que estavam lá fora. E enquanto estava tocando a música, eu fui tomado para ir para dentro da igreja. É como se eu não tivesse alternativa. Eu fui arrastado para dentro da igreja. E eu me sentei ontem eu assisti, eu ouvi a pregação da palavra. E eu entendi que eu não sou mais o mesmo. Ontem eu recebi Jesus Cristo na minha vida. E eu vim aqui te contar, porque eu não venho mais à igreja para roubar carros. Eu venho à igreja agora para comungar com vocês e receber o Espírito Santo na minha vida. Como é a renovação? Os nossos olhos humanos, quando a gente vê alguém mudando de vida, a primeira coisa é assim: por quanto tempo? Vamos ver se vai conseguir mesmo. A ação do Espírito Santo, ela não é o fim. Ele não te muda para você, acabou, você não é um robô. A ação do Espírito Santo, ela acontece dia após dia. E ela acontece quando você permite e abre o seu coração para receber o que Ele deseja de você. E as mudanças que Ele precisa que você faça e que Ele deseja que você faça. Para quem é enérgico, para quem é vocal, para as pessoas que de vez em quando falam: eu sou isso aqui mesmo, eu não tenho jeito. Eu não mudo, não. O Espírito Santo muda. O Espírito Santo transforma. E Ele tem poder. Ele tem poder para te transformar. Para transformar caráter. Para forjar homens e mulheres para aquilo que Ele deseja. Mas nós precisamos estar com o coração aberto para essa caminhada com Ele. Nascer de novo é extremamente necessário. Anunciar através do seu batismo é fundamental. Mas ser forjado pelo Espírito Santo é todo dia. É todo dia. É deixar ser guiado por Ele. O vento sopra para onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Eu dei um exemplo de um pastor agora. Esse a gente ouviu com os próprios ouvidos.
de pessoas dizendo, não faz muito tempo, olha, faz 2 meses que eu decidi que eu não fumo mais. E eu não sei como que isso acontece. Eu simplesmente parei. De uma série de listas. Uma série de coisas nessa lista. De que a pessoa parou e deixou de fazer e outras que começou a fazer. Quando você olha para o dia em que você mostrou para o mundo a sua decisão, para quem você é hoje, qual foi a transformação que você permitiu que o Espírito Santo fizesse na sua vida? O que é que você está teimando em não deixar? Qual é o orgulho que você vai ter que deixar de lado para falar, eu mudei. É a ação de Deus na minha vida. Sim, parecia impossível. A decisão é diária. Eu vou contar para vocês. Eu não gosto de corpo mole. Eu tenho dificuldade. Ver meu marido sentado e não podendo andar, e eu tendo que dar tudo na mão dele, me eleva para o meu grau máximo de dificuldade. Vocês não têm noção. Vocês não fazem ideia. Quando o Júnior teve Covid, que eu tinha que entrar no quarto quase com a mão assim, para ele ficar isolado, e eu abri a porta, ele estava rindo, ele estava assistindo NBA, ele estava vendo o stand-up dele, eu queria morrer. Porque eu estava dando conta de uma casa, trabalhando com 2 crianças, cozinhando, limpando. E aquilo era pesado para mim, porque o meu eu tenho muita dificuldade de ver gente sentada. Não pode sentar, fica sentado, não precisa levantar ninguém, não. Mas eu tenho, confesso, eu estou me confessando para vocês, eu tenho dificuldade. E eu sei o quanto eu sofri. E ver ele sentado de novo, hoje eu levantei, enquanto eu meditava. E eu orei a Deus, eu falei assim, Senhor, não deixa que eu faça as coisas de cara feia. Me permita sorrir e servir enquanto for necessário. Não é fácil ser forjado pelo Espírito. Saber onde é difícil para você e ter a humildade de falar, Senhor, cada copo que eu colocar naquela mesa, me faça sorrir. Me faça. Eu sei que vai ser difícil, mas eu conto com o seu Espírito Santo para dar aquela sopradinha e falar, Paula, sorrisinho. Se as pessoas só estão vendo o seu cabelo pintado, o seu cílio no olho, os quilos que você perdeu e os músculos que você ganhou, tem coisa errada aí. A transformação que as pessoas precisam ver é a ação do Espírito Santo na sua vida. Isso não significa que você vai ser o super moral, corretinho, religioso, líder da sua igreja. Porque isso não é ser nascido de novo. Mas é entender a soberania dele em cada passo que você der. E deixar ser moldado para o que ele deseja de você. Para aquilo que você guarda e segura na rédea da sua mão. Na rédea do seu coração, naquilo que você verbaliza que não vai mudar, tem mudança sim. Naquilo que você acha que você não tem que dar o braço a torcer, tem. Você pode, você consegue, na ação do Espírito. O
que Jesus entrega ali para Nicodemos. É assim, Nicodemos, até agora, a sua religião te diz que você não pode andar tantos passos, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que você tem que cumprir assim, que a lei tem que ser guardada assim. É como se eles estivessem vendendo uma salvação por obras, de coisas que as pessoas têm que fazer para herdar o reino de Deus. É como se a gente fosse o executor, o merecedor, aquele que faz alguma coisa para receber, para ser novo. Você não muda porque o Espírito Santo está na sua vida. Agora que eu aceitei, então eu tenho que mudar. É o Espírito Santo que vai te quebrando. E quando você menos espera, você se tornou quem você não achava que você ia ser. E Jesus entrega o presente para Nicodemos, falando: Nicodemos, você tem que nascer do alto, e isso não depende de você. Não é possível você entrar no ventre da sua mãe de novo, um homem formado, criado. Não é possível. Só é possível quando você nasce do Espírito, quando você passa pelo batismo e o Espírito Santo toma a sua vida. E ele termina dizendo: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, ele aparece aqui nesse texto de 4 formas para a gente. Deus mostra o seu caráter para nós. Nicodemos conhecia um Deus da regra, um Deus pesado, o Deus duro, o Deus mandão, o Deus em que ele tinha que fazer para acontecer, o Deus que ele tinha que cumprir para ser reconhecido. E o que Jesus apresenta para ele é o Deus do amor. Porque Deus amou tanto. O alvo dele somos nós, é o mundo todo. Não são religiosos, não são líderes, não são aqueles que são mais bem-sucedidos, é o mundo todo como alvo do seu amor. Que ele nos dá o presente, Jesus Cristo. Ali Jesus fala: eu sou o presente, é através de mim que você nasce de novo. É através do relacionamento comigo que você passa a ter acesso. E ele coloca em Nicodemos o propósito que ele dá para mim e para você, para que vocês não morram, mas para que vocês vivam com abundância. Viver em abundância começa aqui. Viver em abundância começa aqui. No relacionamento com Jesus. Recebendo o seu amor. Se desprendendo de quem você era. E aceitando que Jesus vai te levar para onde Ele deseja. É dar a chave para Jesus. Para que o vento sopre sobre a sua vida. E falar assim: Jesus, eu não sei para onde você vai me levar, mas está aqui, ó, a chave do meu coração. Pode levar. Ter a vida eterna não significa cumprir A, B, C ou D. A mudança ela vai ser naturalmente. O Espírito Santo vai te moldar. Mas é mirar para onde é que nós vamos estar. Para o que é que o Jesus nos orienta e nos leva. Esse texto falou muito comigo. Porque quando, nas palavras de Jesus, Ele nos dá a fórmula
Ele mostra para a gente como nascer de novo. Ele apresenta o Deus Pai, o Deus do amor, o Deus Filho, que é o caminho, e o Espírito Santo, que é o parceiro de caminhada. Nascer de novo implica em estabelecer o seu contato com Ele, em dar as rédeas do seu coração e se permitir ser moldado e levado para onde é que Ele deseja. Amém? Vamos cantar? Quero te convidar a você a ficar de pé. Eu falei que eu não gosto de ninguém sentado. Cadeira. Fica à vontade. Faça dessa música a sua declaração de fé. Ela é uma declaração de fé naquilo que você acredita, naquilo que você aceita.